Fala, NTzada! Como estamos? Todos bem? Aqui também tudo bem. E hoje tem um outro convidado muito legal, muito especial, que provavelmente a comunidade conhece muito bem e dispensa apresentações. Mas como eu sempre faço, vamos ver se vocês adivinham quem é. Ele é um tio que representa várias gerações. Não é o tio da van escolar, hein? Ele tem uma casa que te faz sentir criança novamente. Para muitos, a Disneylândia do Brasil. Você acha de tudo lá, mas se você não achar, é só pedir para ele que ele arruma. Ele consegue achar em algum lugar. Eu tô aqui com o Elton, o tiozão da casa do videogame. Tudo bem, tiozão? Cara, bom dia ou boa noite para quem for ouvir, vai depender do horário, ou boa tarde, né? Mas que rasgação de seda Disneylândia do Brasil vai me faltar dinheiro, porque assim, tô longe. Mas Não. eu chego lá um dia, não quero ser uma Disneylândia, não. Longe disso, tudo bem, graças a Deus. E aí, rapaziada que tá ouvindo, então, espero que curtam o papo. Olha, Elton, eu vou te falar que para muitos é uma Disneylandia assim, viu? Eu não, olha, entra no YouTube, tenta ver review de YouTubers que foram e tem parceria ou não tem parceria com você e é sempre o mesmo discurso. Que lugar legal de ir para gente que é aficionado por games, adora ir na casa do videogame. A gente tenta criar na casa do videogame aquele ambiente que a pessoa gosta de estar e remete boas lembranças. Eu sempre digo que videogame nunca tem lembrança ruim, porque quando você lembra da infância e você lembra de videogame, quando você liga uma coisa na outra, videogame significa que você tinha tempo, significa que você não tinha responsabilidade e significa que aquilo estava disponível, era diversão. Então, ele não estava vinculado a um mundo que hoje a gente adulto encara que é adulto. Então, o videogame na nossa infância só tem lembrança boa. Então, a gente tenta deixar esse clima o mais favorável possível para que essas lembranças se aflorem enquanto a pessoa está lá dentro, né? Então, a gente trabalha pensando nisso, fala, ó, a gente trata todo mundo como amigo, a gente brinca, a zoeira dentro da casa do videogame é aquela quinta série eterna, né? Então, é fundão da quinta série. O cara entra lá e já se sente em casa logo de cara. Não, com certeza, resumiu super bem. E por isso que é o mito que é aí no meio da, da nossa comunidade. Porque realmente você consegue se transportar para aquele momento que você estava jogando aquele jogo pela primeira vez. É impressionante como essa memória afetiva funciona com o videogame, assim como com a música, assim como outras coisas. Mas para quem é gamer, sabe bem como é que é, né? Eu acho que mito, nem a palavra, porque assim, eu tento empreender, né? No Brasil, você sabe o quão difícil é empreender. Então, eu explorei um negócio de nicho, né? Que é game retrô, que é o maior foco da loja. O meu público não acaba não sendo a criança de 10, 12 anos, apesar de eu ter jogos para crianças de 10, 12 anos. Quem fica mais feliz lá são os pais dessas crianças. Porque, assim, vai uma criança de 12 anos porque ele quer videogame. Quando o Olha só. pai entra e vê lá Atari, Nintendo, Super Nintendo, Mega Drive, o pai fala assim: ô, moleque, vai ali dar uma volta, vai dar um rolê ali, deixa que eu cuido aqui. Aqui deixa que eu assumo. Com certeza, é para todas as idades. Bom, vamos continuar nosso papo com certeza, tiozão, mas antes disso, quero te pedir um jogo. Você está no Pode Mais Joga e no Pode Mais Joga tem um jogo que fica aí no fundo para quem estiver assistindo por plataformas visuais como o YouTube. Que jogo você gostaria que eu jogasse enquanto a gente bate o papo aqui, tiozão? Cara, você tá ferrado porque eu vou pedir um jogo que é difícil. Eu vou pedir geração 8 bits. Eu ia pedir Super Mario World, mas Super Mario World eu acho que deve ter uns 2.000 caras que te pedem isso. Então, eu vou te pedir um jogo de NES 8 bits, que é um jogo que é uma paixão, é um jogo de carrinho. Se você não conhece e quando você for jogar, você vai se apaixonar. O nome dele é Built to Win, né? É um Fórmula 1 Built to Win. Esse jogo, eu diria para você que ele é o inventor
do sistema Top Gear, Gran Turismo e Forza. Tá, vou só falar resumidamente aqui. O jogo é o primeiro joguinho que te dá a opção ali de melhorar o motor do carro, melhorar aerofólio, comprar pneu, comprar turbo, e você tem um objetivo que é conquistar todas as fases dos Estados Unidos, todos os estados ali. Cada estado tem 3 corridas, você tem que vencer as 3. Conforme você vai progredindo nos estados, você vai trocando de carro até chegar na plataforma máxima, que é a Fórmula 1. Então, assim, ele é um jogo do NES, 8 bits, pouco conhecido no Brasil, mas, na minha opinião, na geração, é o melhor jogo de corrida feito até hoje. Ó, tiozão, vou aqui ser sincero com você. Não, nunca joguei, mas já me apaixonei, porque amo jogos de carro, jogo a Fórmula 1, tenho o simulador aqui. Uma coisa que eu sou completamente viciado é em Fórmula 1 e não vejo a hora de jogar. E assim que você falou o nome, ele já entrou na tela aí. E aí vocês vão ver o meu sucesso ou fracasso durante o nosso papo aqui com o tiozão. Você vai começar com um Mini Cooper, depois, logo você troca por um Lotus Spirit, depois por uma Ferrari F40, até você chegar na Fórmula 1. E eu vou falar para você, você não ganha logo de cara, não é um jogo fácil, não é um jogo que você fala assim, vou jogar 2 horinhas aqui. Não, não, não. Você vai voltar nele, fica tranquilo. Tenho sofrido bastante. Aqui no Pode Mais Joga, o pessoal tá pegando pesado com jogos que são difíceis, querem me ver ali sofrendo com certeza, mas adoro porque isso força também a conhecer jogos novos, por isso que eu peço sempre um jogo aí pra gente estar vendo. Seria muito fácil eu falar para você, joga Donkey Kong, né? Daí é mamão com açúcar, né? Aí não tem, né? Tiozão, antes da gente falar da casa do videogame, que provavelmente a maioria da audiência tá aqui para ouvir suas histórias, mas também muita gente já te conhece. Quero falar quando você era ainda um sobrinho, quando você era pequenininho. O que que você jogava? Como é que começou sua vida de videogame? Cara, eu vou tentar resumir, que assim, a gente já é velhaco, né? Então a história é longa. Mas vamos lá, eu na minha infância, ali nos meus 12, 13 anos, eu não, minha família não tinha dinheiro para um videogame, o meu dinheiro era para ficha de fliperama. Aí você vai falar, pô, mas sua mãe deixava e tudo mais, não sei o quê. Sua mãe deixava você ir no fliperama e tudo mais. Ela, digamos assim, não é que deixava, ela sabia que eu ia. Então não tinha essa de deixava ou não deixava, ela sabia que eu ia. E aí eu me apaixonei logo de cara por fliperama, gosto muito de videogame. E na minha época era, digamos assim, geração. Eu peguei Atari, peguei mudança para 8 bits, que veio daí Master e NES, e aí veio o NES logo de cara, né? Então eu sou muito geração 8, 16 bits ali. Conheço relativamente bastante alguns jogos de NES, alguns jogos de Super Nintendo, jogos de Master e Mega, que eu acredito que foram as gerações que eu mais joguei. Então, na minha infância ali, o meu foco era basicamente o NES, que era, vamos dizer assim, o mais fácil aqui no Brasil, que era o Turbo Game, que era o clonezinho que vinha do Paraguai, que era aquele game que a gente tinha uma facilidade maior de adquirir, né? Então, eu fui para o caminho da Nintendo, não por uma opção de escolha minha, mas pelo fator facilidade. Enquanto na rua 8 crianças tinham Nintendo, 2 tinham Sega, porque o Master System você tinha que comprar num magazine grande, parcelado e era caro. Ele não tinha na barraquinha na rua para você comprar. Não tinha Os clone, né? clonezinhos de NES, você Isso. tinha aos montes, né? Então, acho que todo mundo no Brasil a gente foi mais para a linha do NES pela facilidade de encontrar o produto, né? E pelo preço. Eu tava falando isso com o Adam Korlek, que é um youtuber gringo, e eu tava explicando, ele não conhecia, eu até mostrei para ele o Phantom System, porque ele não conhecia, nunca viu falar, não sabe dos Famiclones, no Brasil é tão grande. Até perguntou como é que pode? Eu falei, olha, tem gente que conhece a Nintendo mais pelos clones do que pelo próprio. Do que pela própria Nintendo. Exatamente, exatamente. Mesmo porque o NES, que a gente chama no Brasil de torradeira, o NES ele era muito difícil acesso. A gente jogou muito os clones do Famicom.
né, que eram assim bem viáveis, né? Qualquer banquinha que você ia de feira, lojinha, você tinha um clonezinho de Famicom. E depois a gente teve a facilidade muito grande de Turbo Game, Top Game, já com os dois sistemas, né, 60 pinos e 72, Dynavision. O Phantom era a coqueluche, era o artigo de luxo da Nintendo aqui. Ele era o top de linha, né? Ele era o top de linha, né? Era o desejado, né? O NES, então, nem se fala. O NES era, tipo assim, quem tinha não era rico, quem tinha o NES era milionário. Era milionário. Porque veio de fora. Com certeza, de algum jeito, ele veio dos Estados Unidos, né? É isso. Tiozão, quem te deu o primeiro videogame? Foi seu pai? Ou você herdou de alguém? Foi um Atari ou foi o NES mesmo? Nenhum nem outro. Ah, Vou te colocar agora na sinuca de bico de novo, que você não deve conhecer. Meu primeiro videogame foi um Intellivision. Television. O Intellivision, meu irmão tinha o frente de madeira e tal, bonitão, que era da Mattel, o Intellivision. Depois nós migramos para um Dactar, mas esse Dactar era do meu irmão, então eu não mexia porque era do meu irmão. Seu irmão. E aí, depois, ele comprou um Intellivision 2, que era um branquinho, bonitinho, e ele falou, esse aí é seu, é meu, mas é seu. E aí, então, eu considero o primeiro videogame um Intellivision 2. E daí, depois disso, assim, eu tive um Dactar novamente, que é um Atari, né? E depois disso, aí demorou. Nossa, demorou muito para mim entrar no Nintendinho. O Nintendinho eu jogava na minha rua da seguinte forma: a galera tinha, vamos dizer assim, uns 7, 8 tinha videogame. Então, para mim jogar o Nintendinho, eu tinha que alugar aquele videogame daquele amigo. E o meu dinheiro só comprava ficha de fliperama. E a molecada não podia ir no fliperama porque a mãe não dava dinheiro. E eles tinham videogame em casa, eu não tinha. Então eu pegava o meu dinheiro do fliperama, alugava o videogame desse amigo, para esse amigo ir no fliperama e eu ficar com o videogame dele. Olha só. Todo um É, esquema. é daí que vem a paixão do 8 bits, porque era difícil jogar. Então, assim, eu jogava Shadow Dancer, Golden Axe, Robocop, Carrier Ring, Cabal, Street Fighter. Eu jogava todos esses jogos no arcade. Só que eu via os meus amigos falando, cara, fui jogar Ninja Gaiden. Eu jogava Shadow Dancer, que era um ninja com um cachorro, que era maravilhoso. E o cara, pô, fui jogar Ninja Gaiden, que era muito inferior ao do arcade. Só que os caras jogavam Ninja Gaiden, os caras jogavam Mega Man. Eu falava, pô, mas quem é Mega Man? Então, assim, o cara falava, eu jogo Sonic. Eu falo, mas que raios é o Sonic? E, tipo assim, eu precisava alugar o videogame para mim conseguir ter esse conhecimento. Aí, depois de um tempo, eu fui ter o meu videogame, fazendo rolo lá, trampa um pouquinho aqui, trabalha um pouquinho ali, faz um negocinho aqui e consegue um videogame. Daí eu entrei pro Nintendinho. Quando você entra pro Nintendinho seu, o Super Nintendo já tinha sido lançado, ou não? Eu vou dizer para você que ele já tinha sido lançado, mas ainda não era o forte no Brasil. Tá. Vamos dizer assim que o meu auge de Nintendinho ali, 92, 93 ali, que, cara, eu vou dar umas distâncias para você. Eu saía de Perus, um bairro em São Paulo, eu morava em São Paulo, no bairro de Perus, que ele o Perus é o último bairro antes de Caieiras, que é para você ir sentido Jundiaí. Tá. Então eu morava em Perus. E eu ia até a região da Lapa, que fica ali já mais próxima à região central. Eu ia até a Lapa, que é metade do caminho, mas que é uma distância aí de 30 quilômetros. Então eu ia até lá para ir numa videolocadora, não que eu não tivesse. Mas para mim pegar o Buitwin que você está jogando aí, eu tinha que andar essa distância, andar não, né? Pegar trem, ônibus, Ônibus. para mim pegar esse jogo. Agora, o jogo, o Farinha, que é o Mega Man, o Ninja Gaiden e tudo mais, os jogos mais simples, a gente tinha na locadora na rua de casa. Só que isso, 92, 93. Então, o Super Nintendo começou a ganhar força aqui, assim, que todo mundo tinha, eu acho que 95, né?
94, 95 foi quando ele popularizou legal, né? Já Ele explodiu. existia, mas eu ainda estava na geração anterior. É verdade, é verdade. Voltando um pouquinho, você falou do Intellivision, essa foi minha última aquisição. Agora, 2 semanas atrás, peguei um Intellivision na caixa lindo. E o jogo que eu queria muito jogar e que eu fui atrás é o He-Man. Então tá sendo uma experiência legal. Eu não joguei na época lançado, mas tô jogando agora. O jogo é sensacional. Só porque eu falei que você não conhecia, né? E eu vou te falar que eu adquiri um Intellivision na caixa recentemente. O meu era luz, era só o aparelho. E surgiu uma oportunidade de um outro lojista aqui da Mister Games, que fica em Piracicaba, ter um na caixa praticamente zero. E eu não deixei passar. Eu falei, esse vem para minha coleção. He-Man, eu já tinha o jogo. Eu tenho alguns jogos de Intellivision, digamos assim, que eu tenho um certo carinho que eu já tenho, então eu já tinha Auto Racing, já tinha, que é o Fórmula 1 dele, que é difícil de dirigir até você se acostumar, Controle. já tinha o Burger Time, já tinha o Pitfall, e aí o He-Man também já tinha. Diga-se de passagem, até hoje a gente não tem um joguinho do He-Man decente. Engraçado, eu tava procurando isso. O Retro Gamer Brasil também tava fazendo alguns posts sobre isso. Eu acho que o mais próximo do que a gente gostaria é o de Game Boy Advance, não? É, eu ia falar que é o do GBA, que é o mais próximo, mas assim, eu acho que o nosso jogo, o jogo do Intellivision, ele é mais divertido. É mais completo, né? É, eu acho que o do GBA fica devendo demais. Você espera uma coisa muito melhor, né? Porque um He-Man hoje, nos dias de hoje, cara, ele seria um sucesso. Se você fizer um He-Man no estilo de um God of War, por exemplo, Pois é. cara, ele arrebenta. Você quer um outro que eu vou te falar? Que eu não entendo como não tem, como essa franquia não é explorada. Eu entendo o porquê que ela não é explorada. E eu não entendo porque não pegaram para fazer um jogo decente. Na verdade, não fizeram um jogo. Thundercats. É, Cara, Thundercats daria um jogo de luta sensacional, tá? Porque assim, você tem diversos personagens. Então ele daria um jogo de luta sensacional. Ele daria um jogo de aventura sensacional. Ele daria um jogo de Smash Button, que o pessoal fala, né? isso. Sensacional. E ele daria um RPG sensacional. Então você pode usar o Thundercats em várias plataformas, que ele tem história para todas elas. Cara, você imagina você fala assim: vou jogar um RPG no RPG no estilo Zeldinha lá do começo, com os Thundercats. Cara, você vai arrebentar, Sensacional. Com certeza. entendeu? Porque assim, quantas histórias você cria no mundo dos Thundercats? E assim, a galera não usa. Por quê? Porque a licença dele é engessada. Se eu não me engano, a licença dos Hum, Thundercats, ela tem 4 empresas que detêm a licença e uma nunca libera nada para ser feito. que pena, que pena. O He-Man agora tem um filme vindo, né? Tem um filme vindo. Dizem que vai sair um Thundercats aí e ia ser live action, não vai ser mais. E dizem que pode ser produzido. Eu, desde que eu ouço, desde que me conheço por gente, eu ouço isso e assim, cara, não, só acredito vendo. Porque Aliás, se tiozão, dizem para mim não funciona. aliás, eu acho que eu desconheço um jogo do Thundercats. Acho que Não é tem. falha minha, mas não tem, né? Tem hacks. Ah, tem Tem hack, hacks. entendi. Hack tem. Então, o jogo hack tem, você acha aí para umas 4 plataformas alguns hackzinhos de Thundercats. Mas, cara, eu fico pensando, quando eu paro para pensar em jogos, eu vejo, por exemplo, Super Nintendo, que tinha muito beat'em up. Isso. Como que não foi feito um beat'em up do Thundercats no estilo de Capitão Comando, no estilo de Knights of the Round, no estilo de Final Fight? Como que não tem um Thundercats ali? Era auge, Thundercats estava explodido, e você não tem um jogo do Thundercats, um beat'em up. Quem que não queria jogar com o Lion, com a Chitara, com o Panto? É impossível não ter um jogo ali. Não me entra na cabeça eles não explorarem esse nicho. Que, assim, para mim, hoje, cara, eu de verdade, eu gostaria de ser
um designer gráfico e um criador de jogo. Porque, assim, eu ia criar um hack dos Thundercats, um jogo de luta dos Thundercats, ia fazer, assim, um estilo Street Fighter dos Thundercats, que os caras iam falar, cara, vamos colocar isso como oficial, porque, assim, isso aí tem que estar disponível. A ideia Eu não não falta, hein, entendo a tiozão? franquia. Não, de verdade, eu não É. entendo uma franquia que não foi explorada que nem essa. Entendeu? Não. E o He-Man é a mesma coisa, não foi explorado. Não foi. Espero que para essa geração venha alguma coisa depois do filme que a comunidade force aí que eles lancem alguma coisa, né? Que venha aí mesmo que seja inspirado nesse filme novo, mas que traga aí. Bom, os bonecos voltaram às prateleiras nos Estados Sim, Unidos. sim. Acho que no Brasil também. Ainda não, né? Ainda Não não? tá tão fácil assim, mas os Tá. bonecos eu já vi e assim, tem sido feito um material legal, tem sido feito um negócio bem caprichado, então assim, tem chance de voltar, digamos aí, com uma certa força aí, né? Isso. Eu acho que, quem sabe a nova geração abraça a causa, porque o He-Man, cara, imagina um jogo de luta, Street Fighter, um jogo de luta, 2D, não precisa ter 3D, 8D, jogo 2D, He-Man e She-Ra. Você pega os dois universos, você faz um crossover, He-Man e She-Ra, e põe num jogo de luta. Nossa, tem bastante jogador aí pra escolher, Cara, tem como não ser sucesso? não é? É uma ótima ideia. Aliás, tem um jogo dos Power Rangers de luta, né? Agora que saiu dessa Tem. geração. Gostei, achei É bonzinho. só Não é você ver. perfeito, mas é legal. Você deve se lembrar do Tartaruga Ninja Tournament Fighter, Sim, que sim. era um do Super Nintendo de luta das Tartaruga Ninja. Que assim, exploraram lá e deixaram de explorar aqui. É, parou, né? Você entendeu? Engraçado. Ele parou e assim, Tartaruga Ninja, todo mundo conhece as tartarugas. O mundo inteiro conhece aquelas 4 tartarugas. Como que você não explora um jogo de luta numa geração dessa, onde você tem aí um Mortal com gráficos assim finíssimos, você tem um Street 5 com um detalhamento incrível, você tem um Marvel vs Capcom Infinity aí belíssimo, todos os jogos com visual sensacional. O E Dragon Ball assim, mesmo, né? o próprio Dragon Ball. Pois é. Quem mais tem feito isso, você quer que eu te fale quem é? O Mortal Kombat, que tem pego lá o Terminator, o Alien, o O Jason. Rambo. Cara, eles têm explorado isso e tem se dado muito bem. E aí, para e pensa, como que você não tem um He-Man, uma She-Ra e um Thundercats? Não, seria sucesso absoluto, com certeza. Tem que trazer um pouquinho para a geração mais nova lembrar quem é, mas pode deixar com a geração antiga que Dá vai com conta. certeza validar. Exatamente. Eu só imagino, eu fico até arrepiado, desculpa estar prolongando, mas eu Não, mas é imagino assim, maravilhoso isso. você imagina chegando aquele cartucho, você pegando aquele cartucho do Super Nintendo, aquela embalagem do Super Nintendo padrão. Então, assim, pisca na tela uma embalagem para a galera saber o que é uma embalagem padrão do Super Nintendo, do cartucho. Tá aí já. Põe imagina o símbolo do Thundercats. Cara, a capa preta e o símbolo em vermelho ali. É só isso. Só isso. Você não precisa. Cara, vai vender milhões. E não foi explorado. Não foi explorado. Beira o inacreditável isso. É que nem a capa da morte do Super-Homem. Mais ou menos Pois é. aquele estilo ali. É assim, Parque dos Dinossauros. Isso, boa. Você vê aquela capa, só o símbolo. Você já fala assim, cara, não importa se é bom ou ruim, daí eu quero experimentar. É isso aí que eu quero. Tiozão, muito boa a história de como que tudo entrou na sua veia, como que começou a parte do videogame na sua infância aí. Dando um pouquinho para frente. Quando você foi entrando aí na sua vida mais profissional, o videogame ele fez parte da sua formação ou ele ficou paralelo só ali como um hobby por um tempo? Eu tive hiatos com videogame, né? Olha só. Então, eu joguei Super Nintendo. Cara, é o videogame que eu mais gosto porque foi o que eu mais joguei. Então, eu aproveitei bastante a biblioteca do Super Nintendo, né? Eu não tinha Mega, mas eu tinha amigo que tinha. Então, automaticamente, eu conheci bastante coisa de Mega. Tá. Mas o Super Nintendo eu tinha em casa. Então, eu pude aproveitar bastante a biblioteca. Aí eu comecei a trabalhar muito cedo.
Então, meu tempo para jogar nunca foi um dos maiores. Quando eu saí do Super Nintendo, quando veio o Play 1, eu ainda joguei, digamos assim, razoavelmente. E daí eu fui trabalhar em videolocadora. Aí você fala assim, cara, você foi trabalhar em videolocadora, então você jogava 10 vezes mais. É aí que você se engana. Que aí você passa a não jogar nada. Joga menos, né? Você não tem. Seu tempo já era. É, verdade. Então, ali 96, 97, 98, eu trabalhava em videolocadora e era aquele negócio de você estar lidando com games. Eu passei a comprar videogames para a locadora que eu trabalhava, a comprar não eu comprar com meu dinheiro, não, eu era responsável pelo setor de compras de games. Compra da loja, Então, tá. eu podia escolher os jogos que iam vir, eu podia escolher e falar, pô, isso aqui é melhor não. Então, eu podia direcionar a compra. De certo modo ali, a locadora tinha os jogos basicamente escolhidos por mim, né? Então, eu meio que ficava ali até o Play 1. O que lançou junto com o Play 1 eram uns long box, era Saturno. Saturno, né? Então, Saturno, até o Saturno ali, a gente na locadora chegou a ter bastante coisa. E aí veio o Nintendo 64, que daí arrebentou na locadora, porque assim, era cartucho. A galera já não estava curtindo o CD, porque estava a galera indo para o Play 1 pirata no Brasil. Isso. O Saturno era caro. O Play 1 original era mais caro ainda. E chegou o cara, a Nintendo com o cartucho, e o cara falou assim, meu, pode abraçar a causa do cartucho aí, que o cartucho é caro, mas é cartucho. Você liga, não tem que carregar, não tem que ler, não tem nada. Ele não arranha e não quebra. Bota o cartucho aí. E aí a Nintendo triturou aqui no Brasil. Quem fala, o 64 não fez sucesso. Não, 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 não. Fez muito sucesso. E na locadora a gente teve muito, assim, muito rápido. O crescimento foi muito rápido do 64. E só que foi a geração que eu não joguei. Eu não joguei 64 e Saturno. Por quê? Porque eu estava atrás do balcão atendendo e comprando. Aí não dava tempo. Não dava tempo. Em compensação, como eu era o responsável por compra, eu ia em todas as feiras de videogame no Brasil. Então eu me deliciava nos arcades. Então, arcade, eu via a chegada de King 95, 96, 97, 98, 99, Street Fighter 0, 02, 03, os crossover da Capcom, os Tekken, os Samurai. Então, tudo isso daí eu via a chegada, né? Então, é uma parte assim, eu perdi um lado, mas eu ganhei outro, né? E daí eu tive Play 2, mas não jogava tanto. E daí, Play 3 eu não entrei, fui para o Xbox, mas eu fui para o Xbox 360 no meio dele. Tá. Ele já era um sucesso, assim como o Play 3. Então, eu fui na metade da geração. Daí, eu fui para o Xbox 360. Mas daí, você já é adulto, o tempo de jogar é outro, pode esquecer. Já Pulei é outro. GameCube, pulei... Eu tive momentos com esses aparelhos, mas, por exemplo, quanto você jogou de GameCube? Meia hora. Quanto você jogou de Dreamcast? Se eu colocar em horas, dá umas 40 horas. Pouco tempo, Então né? não dá para falar que eu me aprimorei. Eu tive paixões. Dreamcast, a primeira vez que eu vi, eu me apaixonei. É Falei, demais. caramba, fliperama 1 para 1. Porque assim, o primeiro jogo que eu vi no Dreamcast foi o quê? Virtua Tennis, É, que tinha na máquina de fliperama, e era 1 para 1. o Entendeu? Eu gráfico falei, é é. demais. É. Então, eu pulei algumas gerações por falta de tempo, mas não que eu não tenha conhecido aquela geração. Simplesmente não joguei, não usufruí daquela geração. Tiozão, voltando na época da locadora ali, ainda nessa época do Saturn e do PlayStation, como que era a comunidade gamer? Você falou que você ia nas feiras. Você encontrava o pessoal, tinha contato, ou era um pouco competitivo nessa época para você ter contato com outras pessoas que também eram ligadas a videogame? Olha, tem uma feira que eu vim ter conhecimento agora, que é uma feira chamada Canal 3, que é um grupo de saudosistas, de colecionadores. Eu não tinha acesso a isso. As feiras que eu ia eram as Salex aqui no Brasil, que elas são, digamos assim, a pré-história da BGS. Tá. A Salex era uma feira para lojista,
basicamente, não era para o público final, era para o lojista. Então eu ia na Salex conhecer as máquinas que a Capcom estava trazendo para o Brasil. Então, ó, a Capcom está trazendo Street Fighter 02, está trazendo o Capitão Comando, está trazendo essas 5 máquinas aqui. Ah, daí você ia no stand da SNK, olha, a SNK vai trazer aqui para o Neo Geo esse ano aqui a KOF 96, o Alpha Mission e o Double Dragon. Então, você ia conhecer e fazer a compra dessas máquinas. Então, geralmente era aquele negócio muito mais comercial do que aquele negócio de encontro da galera. Entendi. Né? Porque a galera não podia ir nessa feira. Essa feira era muito mais comercial do que da galera. Entendi. Na época também você alugava videogame na locadora, hora para jogar com o videogame, porque Não, o pessoal não tinha? na locadora que eu trabalhava não tinha Entendi. locação. A gente tinha um arcade. O legal da locadora era Tá. assim, ela tinha um piso térreo Aham. e na parte do fundo da loja, ela tinha um pé direito mais alto, então assim, tinha uma escada que você descia à esquerda e tinha uma sala enorme que era conteúdo adulto, e do lado direito ela tinha um mezanino que você subia e tinha a mesma proporção, que era como se fosse assim, ó, no fundo da loja, pé direito é alto, a gente colocou um mezanino. Esse mezanino, em cima era fliperama e embaixo era conteúdo adulto, que era locação de filmes pornográficos. Então a gente tinha locação de filme, de game e tinha um fliperama dentro da locadora. E aí, assim, a gente tinha Daytona, tinha KOF, tinha Samurai, tinha Double Dragon, tinha Pinball. Apesar de pequeno, a gente tinha ali umas 13, 15 máquinas ali naquele arcade. Sensacional. E nessa época o fliperama, né, o arcade, ainda era provavelmente o melhor gráfico, melhor do que os jogos que você tinha em casa, né? Ah, não, é que assim, né, nos olhos de um bom velho, o arcade até hoje é muito superior a qualquer Play 5. Ainda é. Uma Era- TV de tubo e o Ken subindo, pode pôr fogo aí que vai pegar. É isso aí que eu quero, né? Não, naquela época era muito. Eu lembro muito de ir nos shoppings da vida aí com os fliperamas e passar horas ali e falar, meu Deus, como eu gostaria de ter isso em casa. A Depois isso. galera deve Mas estar é. achando que eu tenho uns 70 anos, eu tenho só 43. Mas o muito louco é assim, eu peguei toda a transformação, eu peguei toda a mudança, porque como eu vivia no arcade, quando eu comecei a jogar, eu já via as máquinas Rally X, Miss Pac-Man, eu já via essas máquinas Mon Patrol, beleza, eu não podia jogar porque daí eu era muito novo, mas Sim. eu via essas máquinas. A minha geração, eu digo que é uma geração abençoada para o arcade, porque assim, eu vi Street Fighter 2 nascer. E Street Fighter 2, eu sempre digo em todas as vezes que eu converso de videogame, o mundo do videogame se resume antes de Street Fighter 2, depois de Street Fighter 2. Todas as pessoas no mundo conhecem Street Fighter 2. Então, se eu mostrar o bonequinho do Ken ou do Ryu, a pessoa sabe que aquilo é um videogame de luta. Na hora. Então, não importa a geração nem o local do planeta. Eu Marca peguei, muito forte. aproveitando o gancho de Street Fighter, eu conheci toda a geração 8 bits aí. Então, eu joguei Rigar, Wonder Boy, Carrier Win, para a galera que não sabe, é o N-Squadron. Joguei Aero Fighter, joguei Robocop 1 e 2 no arcade, Shadow Dancer, Golden Axe 1 e 2, todos os jogos de luta que você imaginar, Fatal Fury, Art of Fighting, isso aí a gente pegou do 1. Eu não fui jogar Fatal Fury Real Bolt Special, que é tipo o 19º título da franquia, não. Eu fui jogar Fatal Fury 1, Fatal Fury 2, Fatal Fury 3, Fatal Fury Especial, World Heroes 2, World Heroes Jet, World Heroes Super, World Heroes, sabe, Gato Miano. Então, assim, eu vi tudo essa geração. Que E aí legal. eu vi, por exemplo, jogos de corrida como Pole Position do Atari, se transformar num Daytona, passar por Sega Rally, Sega Turismo, para ir para uma São Francisco Rush, que já era a geração do 64.
para daí ir para uma máquina hoje que você vai no shopping, ela tem uma câmera, tira uma foto de você e coloca essa foto sua dentro do jogo com você dirigindo o carro. Então, Isso. eu pude passar por todas essas gerações, né? Então, para mim é um prazer muito grande. E eu não troco a minha pela de hoje, tá? Eu falo os jogos. Eu me divirto muito mais no Daytona do que nesse jogo de carrinho que tem a câmera lá, que eu acho muito irreal. Eu acho que a nossa geração, a gente tem idade muito parecida, ela é a primeira geração que, desde que nasceu, o videogame faz parte, né? Eu falo isso Sim. bastante nos podcasts. Então, por isso que ele é tão presente. Eu acho que nenhuma outra geração vai ter isso, até porque a geração de hoje já já consome diferente, já consome no celular. Cara, o cara joga no celular. Você Exatamente, pensa que na nossa geração, o mais perto de um celular que a gente tinha era um Game Boy. exatamente. E E assim, andava com um aquele Game Boy, tijolo, não, você não andava na rua, porque você falava assim, meu, se eu andar com isso aqui, eu vou ser assaltado. você roubado, exatamente. Então eu não vou andar, porque era grande, né? Então, não era um aparelho como um celular, era grande, era pesado, tinha pilha, então não era simples. E você não conseguia parar para ficar jogando, a não ser que você estivesse num local com luz e tal, e não sei o que, dentro de casa. Seu pai não ia te dar um Game Boy que custava caro para deixar você sair na rua. Não, imagina, ia perder, né? É Não, verdade. sem chance. Então, assim, a galera hoje não tem essa noção, não tem um discernimento sobre isso, que é falar assim, peraí, o que ele está falando não é real, porque eu ando com meu iPhone de R$ 5.000 na mão. Não, a galera não entende que um Game Boy naquela época custava como se fosse R$ 1.000 hoje. É, Só que você não saía com R$ 1.000 na mão, né? outros tempos. Não era todo mundo que tinha. Então, celular todo mundo tem hoje, né? Naquela Eu época. morei, eu morei em Perus, e Perus era relativamente, vamos dizer assim, periferia, né? Não era periferia, era bairro, não era favela, nada disso, não é nada pejorativo. Não, era bairro Mas não mesmo. era um bairro rico. Então, assim, cara, eu ganhava um tênis antes de você ganhar aquele pisão na escola do seu amigo que estava estreando o seu tênis, você já sujava o seu tênis para você ir para a escola com o tênis sujo para não correr risco de ser roubado. É isso mesmo. Então, assim, eu passei por esse tipo de coisa. Não sei se você passou, mas você tinha que sujar o tênis porque você falava assim: se eu chegar com esse tênis branquinho aqui, vai azedar lá. Ah, vai, né? E mesmo na rua, né? Não dava pra andar com ele assim, Sim, todo novinho na rua. Difícil. né? É complicado. Tiozão, como é que você virou um colecionador? Você se considera um colecionador antes de ser o Não, representante da casa? não, tô. Cara, e o que eu vou falar para quem tá perdendo tempo me ouvindo aí, espero que vocês Imagina. sigam, espero que vocês sigam o conselho. Só colecione aquilo que você goste, senão você vira um acumulador. O, o Exatamente. ponto, o ponto de partida entre o ponto de partida não, o ponto de ruptura entre o colecionismo e o acumulador, você não percebe e ele é muito rápido. Porque assim, eu vou dar exemplos da loja para depois usar a mim como exemplo. Ótimo. Na loja eu vejo pessoas que começam a comprar, cara, vou comprar aqui um Mario, um Sonic e um Mega Man, que são coisas que eu jogava. Não, pode ser só o cartucho mesmo. Aí o cara olha na prateleira de cima e ele fala, cara, mas tá aqui o cartuchinho bonitinho na caixinha, né? Vou pegar esse da caixinha aqui. Caminho sem volta. Já era. Nenhum outro cartucho que ele vai pôr na estante dele, ele vai querer fora da caixa. Exatamente. Então, assim, eu tenho um colecionador, por exemplo, digamos Master System. Eu tenho um colecionador de Master System que ele começou comprando o cartucho pelado, só o cartucho. Não, tio, eu só quero jogar. Quando esse cara tinha uns 130 cartuchos, ele começou a pegar os da caixinha. Agora ele só pega Deve ter se trocado tá na todos. caixinha, se tem manual, se a caixinha é papelão, É se tem verdade. um brilho especial, se tem uma estrelinha. Eu falo, cara, você. E assim, tudo que ele comprou de mim, cartucho pelado, ele já me vendeu de De volta volta. e trocou para item que tem na caixinha. É Então, impressionante.
É algo assim que você fala, cara, não é possível. E, É, e a sua, para como é mim, que é? Como é que é pra você? aí é o conselho que eu falo para todos. Compre somente aquilo que você tem uma lembrança afetiva. Compre aquilo que você jogou. Você vai comprar um cartucho? Tiozão, olha, eu jogava um jogo de tanquinho no Nintendinho, cara, e depois eu jogava um jogo de helicóptero. Compra esses dois cartuchos. Entendeu? Compra um Mega, compra um Super Nintendo, um NES, joga aquilo. Entendeu? E já era. Porque assim, eu sempre falo, se você consegue matar a sua vontade num emulador, beleza. Quando você parte para um console, você tem que pensar, a galera não tem noção que as crianças de 7 anos hoje não sabem o que é uma TV de tubo. É, Eles já nasceram na TV de plasma. é verdade. Ele não sabe o que é uma TV de tubo. Então, quando você fala assim, nossa, bateu aquela vontade de ligar o meu Megão com o Sonic. E aí você fala assim, beleza, eu vou pegar um Sonic. Você compra o cartucho, porque o emulador não te satisfez. Aí você fala, não, quero jogar um Megão. Aí você compra o Megão. Aí você liga numa TV hoje de 70 polegadas que você tem na sua casa e ele explode os Explode. pixels. Já era. Para quem nunca ligou, não é que explode na tela, tá, pessoal? Ele estoura, Isso, ele estoura a imagem. estica. Tá? Então, assim, a imagem fica horrível. E aí você fala assim, cara, mas não é a lembrança que eu tinha, porque o cara acha que ele vai ligar um Mega dos anos 90 numa TV de 70 polegadas e o Sonic vai ficar do tamanho dele e ele vai correr junto com o Sonic. Não funciona, Exatamente. né? Aí o cara fala, pô, como que eu jogo? Aí ele vai atrás de uma TV de tubo. E não cabe no apartamento dele uma TV de tubo. E Não esse cara já combina. casou. A mulher Isso. dele vai matar ele se ele levar uma TV de tubo para casa. Ela vai falar, não é possível. Você deve ter ficado maluco. Então, assim, são esse tipo de problema. Só que, se você entra nessa piração, você fala assim, bom, comprei o Mega, comprei a TV de tubo, comprei o Sonic. Você não vai ficar só no Sonic, porque você já entrou no nível de colecionismo, tá? A partir do momento que você tem os três, você entrou no mundo do colecionismo. Porque, assim, Verdade. você não vai ficar só no Sonic. Você vai falar assim, cara, eu jogava o Earthworm Jim, eu jogava Toy Jam Air, eu jogava o Chister Cheetah. Ah, cara, não posso ficar sem o Cast of Illusion. Você acha que eu vou ter um Mag e não vou ter um Quackshot? É. Pô, impossível não jogar Mortal Kombat. Ah, não. Caramba, tenho que jogar o Robocop e o Alien. Quando você vê, 40 cartuchos já tá na estante e sua mulher querendo te bater. Então, assim, É isso mesmo. compre aquilo que você jogava e gostava. Então, eu não sou colecionador, eu compro aquilo que eu realmente gosto. E, assim, aquilo que eu mais gosto é o que eu menos compro, porque é algo que eu luto contra mim mesmo. A minha lembrança de Nintendinho é tão grande que eu não vou querer 10 jogos, eu vou passar de 100, e aí eu vou querer caixinha, eu vou querer manual, porque você já entra nessa fase do fresco. Você fala assim, não, só o jogo satisfaz. Não, se você tiver só o jogo, ponha isso na sua cabeça quando você for colecionar. Vou colecionar somente jogo pelado. Cara, é sucesso. A partir do momento que você ganhar um de presente na caixinha, acabou sua vida. Acabou sua Você vai vida. dar tudo para caixinha e manual. Esquece. Então, se alguém for te dar, o cara fala assim, cara, queria te presentear com um jogo na caixinha. Você fala, cara, não faz isso. Minha coleção é só jogo peladinho aqui, ó. Senão, caminho sem volta. Se controle, né? Então, o conselho é assim, o que você coleciona? Eu tenho Nintendinho, eu tenho Super Nintendo, eu tenho PSP, eu tenho um pouco de cada coisa que eu joguei. Tá. E eu procuro aquilo que eu joguei. Então, qualquer jogo que eu pego da minha coleção para jogar, eu tenho uma memória afetiva dele. Então, colecionismo está na memória afetiva. A partir do momento que você tem dois do mesmo, você já pisou cruzando aquela linha para o acumulador. Passou a linha que é bem tênue. É verdade. E eu vou falar para você que alguns 8, 10 itens aqui, eu tenho mais de um de cada.
Tiozão, e agora eu quero entrar nesse capítulo da casa do videogame e eu vou fazer um link com essa pergunta que eu acabei de te fazer. Como é que você consegue, talvez não ser um colecionador tão assíduo? Você falou que não é colecionador. Eu vou fingir que eu acredito e vou falar, não é um colecionador tão assíduo assim. Como é que você consegue não ficar maluco com as coisas que entram na loja e não querer ter para você? E, na verdade, você tem que vender. Como é que você faz essa separação? Quem falou que eu consigo? É verdade, quem falou, né? É assim, cara, não é que eu consigo, tá? Mas passa algumas coisas pela mão que você fala assim, isso eu não vou deixar passar. Tá, Isso não vai conhecer a prateleira. Mas existe uma regra que eu aprendi com o Fábio Reis, que é um lojista amigo, tá, que quando eu comecei a me envolver com loja, ele falou: olha, você tem que ter uma regra. Tudo que entra tem que ficar no mínimo 15 dias na prateleira, no mínimo, porque o cliente tem que ter o direito de ver aquilo. O cliente tem que ter a chance de comprar o item bom. Porque se você ficar com todos os itens bons, você vai estar pagando barato porque você está comprando para a loja. Falou, só que se o cliente não vê, toda vez que ele entrar aqui, o item que está na prateleira é o item médio ou ruim. O bom está ficando com você. tá. Então ele vai falar assim: para que eu vou naquela loja? Nunca tem item bom. Por quê? Porque está na sua coleção de cabeção que você está fazendo. Então, assim, essa regra já tirou itens que eu tenho certeza que eu nunca mais vou ver na minha vida. Então, eu sigo a regra e falo assim: hoje eu faço lives no Facebook. Desculpa, não sei nem se pode falar. Pode falar, Eu imagina. faço lives de vendas. E essas lives, o que acontece? Eu mostro o item e hoje o item vai embora. Então, assim, eu tenho uma regra: o item tem que passar por 2 lives. Se ele sobreviver, eu tenho o direito de tirar ele da prateleira, pagar para minha loja com lucro. Eu não vou pagar o valor final, mas eu não vou pagar o preço que eu paguei. Eu vou pagar e colocar um percentual de lucro para a loja. A loja tem que ter lucro, eu tenho que focar no negócio. Que legal. Então, se eu não focar no negócio, a loja quebra. Então, eu quero um. Acabou de chegar uma edição especial lá de 500 milhões do PlayStation, numerada, azul. Pô, o valor dela de venda hoje, na minha loja, é R$ 7.500. Eu não Tá, paguei R$ 7.500 por ela. claro. Mas, assim, não é justo eu tirar pelo valor que eu paguei. E não é justo eu ficar com esse item sem que o meu cliente tenha acesso a ele, sendo que eu tenho uma loja muito procurada. Então, assim, o cliente tem que ver o filé. Se ele não vê o filé, ele não rói o osso. Com Então, certeza. certamente, alguns cartuchos de NES que passaram pela minha loja, eu nunca mais vou ver no estado que eu vi, porque eu peguei Você uma lembra de algum? coleção. Lembra de algum que Ah, marcou? eu vou dizer para você assim que passou os 3 Ninja Gaiden completo na caixa com manual. Nossa. Eu vou falar para você que passou os 3 Double Dragon completo com manual. Eu vou falar para você que passou Ionoid completo com manual. Eu vou falar para você que dos 6 Mega Mans, passaram 4 completos com manual. E aí, assim, você fala, é complicado. Isso tudo que eu tô te falando, nenhum deles ficou 15 dias na loja para mim ficar com um para mim, tá? Não fica, né? Então, Realmente é um item muito procurado ainda, né, tiozão? eu dou graças a Deus quando vê um item desconhecido e eu falo assim, cara, eu amo esse jogo. Não vou falar nada para ninguém que esse jogo eu vou conseguir ficar com ele. E aí eu deixo lá. E Tá. eu de verdade, eu não sacaneio. Eu não vou lá e falo assim, pô, esse item custa R$ 100. Eu vou pôr o preço dele de 500, ele vai ficar 15 dias aí e depois eu levo ele para casa. Eu não saboto a loja. Tá. Então, assim, o preço que está lá de etiqueta, ele vai ficar lá até eu decidir recolher o item. Então, pô, esse item eu quero muito. E vou dar um exemplo de um jogo bem, bem besta de Nintendinho, que acha muito fácil. O preço dele é barato, que é o Red Racer. Tá. Ele tem o 1 e o 2, é um joguinho de corrida. É super simples. Sabe quantas vezes esse cartucho já passou pela loja? Tipo umas 10 vezes. Nenhuma das vezes ele ficou mais de 15 dias. Impressionante a procura, né? Ainda. É,
Na verdade, assim, o cara vai olhar, só tem o que na prateleira? Beisebol, que você sabe que no Brasil ninguém joga. Futebol Esporte, né? americano, que ninguém sabe a regra. Hockey, que o cara sabe que ele vai agredir o outro, beleza. E aí, fora isso, o que sobra de aventura? As Tianax. O cara fala, malandro, eu não vou levar um As Tianax. Deixa quieto. Então, o cara vê lá, oi, um Red Racer. Não, esse aqui eu levo. Pum, e já era. Então não sobra para você levar, né? Para mim ter o Red Racer na minha coleção, comprei de outro lojista. Que daí eu fui lá, comprei do outro lojista. O cara falou: "Caramba, mas aparece toda hora, por que que você não pega um?" Falei: "Porque na minha loja tem a regra dos 15. É. Se não ficar 15 dias na prateleira, eu não posso pegar." E nenhum ficou. Falei: "Você tem aí? Daí ele aí. É barato. Relativamente barato perto dos outros. Não é um jogo que aqui você compra por 60, R$ 70. Tá. É. Então, é relativamente barato o custo dele. Tiozão, e os jogos de esporte? Você acabou de mencionar aí como é que fica bastante na prateleira. Como é que você faz para escoar esse estoque? Ué, dá de brinde. É o jeito, né? Eu falo pro pessoal nas lives, eu falo assim, ó, no final eu vou vender Play 3, né? Então, eu tenho na minha live, que eu falo assim, ó, meu Play 3 é R$ 30. Eu falo, eu pago 20, eu vendo a 30, que é para desovar mesmo. Eu falo assim, só que para você comer o Last of Us por R$ 30, você vai ter que mastigar um pouquinho de Battlefield e de Uncharted. Sim. Então, assim, a gente vai colocando. Chega lá no final e fala, ó, agora tem os FIFA e os PES. Isso aqui é o seguinte, é 10 ou R$ 15. Se vocês não comprarem, eu vou sortear no final, hein? Então compra para ter prêmio bom no final. Aí os caras, ninguém compra, eu falo, ó, FIFA e PES em todo mundo. Avisei. Tiozão, a gente tenta manter o nosso papo bem enxuto, porque eu tenho que manter 1 hora para ele ficar dentro do Instagram. Você viu que eu não te Claro. perguntei muitas perguntas sobre a casa, porque eu acho que é o que mais você fala. Mas é claro que eu quero te dar esse espaço aqui para você dar a sua mensagem sobre a casa, o que que a casa representa hoje para o gamer no Brasil. Eu digo no Brasil mesmo, não só em São Paulo, porque é uma referência e todo mundo que eu conheço da comunidade conhece a casa do videogame. Então, eu queria deixar esse espaço realmente aberto para te agradecer, principalmente por estar aqui comigo, mas também para dar esse espaço para as pessoas que não conhecem a casa saberem pelo principal representante aí como é que funciona e qual é a ideia da casa do videogame em São Paulo, no Brasil hoje. Falo demais e acaba ficando longo. Eu vou tentar bem simplificar para você aproveitar melhor. Imagina. A ideia da casa é ter aquele ambiente que você realmente se sente em casa, que você entra, aquele clima de locadora onde você entra para conversar, onde você é amigo do balconista. Eu sempre brinco nas minhas lives que eu chamo todo mundo de jumento, mas é aquele jumento carinhoso, não é aquele jumento pejorativo. É aquele jumento brincalhão da quinta série. Que legal. Então, eu sempre brinco com todo mundo, a casa tem esse clima, tem esse ar de nostalgia. Eu faço questão de deixar a TV da casa ligada com música dos anos 80 e 90. Eu faço questão de aquilo chegar e você ter uma visibilidade daquilo que te remete a boas lembranças. E, cara, a gente está em anos de pandemia e a gente sofre com isso, porque a casa era para organizar diversos eventos, diversos encontros, diversos bate-papos, e infelizmente, nesse 1 ano e meio que a gente está aí, a gente está aprendendo a contornar a situação. Mas a casa é aquele ambiente que você vai estar lá, do nada vai chegar um colecionador que tem uma coleção de 1 milhão e vai conversar com você de igual para igual, independente do carro que ele chegou ou da coleção que ele tem, porque ele vai conversar com você de videogame. E você vai estar lá, sendo o colecionador de 1 milhão, e você vai estar vendo um outro cara falando assim, cara, cheguei aqui, comprei um Donkey Kong, olha que legal, cara, isso é muito massa, eu vou jogar esse Donkey Kong e colocar ele na minha coleção. E o cara que tem uma coleção de 1 milhão não vai menosprezar, ele vai falar, pô,
eu tenho também, comprei assim, eu lembro dele. Esse é o clima da casa do videogame, esse é o clima real. De igual para Porque, igual, né? assim, é aquele momento que, indiferente do seu dinheiro, é onde o videogame centraliza a amizade e fala assim, cara, você vai lembrar disso, NT, que você deve ter passado por isso. Assim, meu controle quebrou, vamos jogar junto na sua casa? Você traz o seu controle Com e a gente certeza. joga o jogo aqui? Ou Várias vamos vezes. dividir aquela fita na locadora, eu pago metade, você paga metade? Fica um dia na sua casa, um dia na minha, e no terceiro dia nós joga junto? Então, é isso. Traz seu controle, vamos dividir a locação. A casa do videogame é isso. A gente tenta dar esse clima e essa é a ideia. A ideia é, quando você está lá, você falar, estou num ambiente que aqui tá as minhas melhores lembranças. Essa é a ideia. Claro, ninguém é hipócrita, tá? Eu tô lá para ganhar dinheiro. Eu tô lá para manter uma loja. Então, assim, mas a ideia é essa, tá? É falar assim, cara, que lugar legal. Então, eu tive ótimas lembranças, é aqui que eu quero ficar. Ninguém vai na casa para ficar 5 minutos, tá? Não fica, né? Não fica. O tempo médio de cliente lá é 30, 40 minutos, pelo menos. Que legal, tiozão. Não só jogando, mas conversando, olhando as prateleiras, né? É isso. Batendo um papo, o cara olhando, lembrando. É cada cartucho, eu sempre falo, né? Cada cartucho, CD, o console que o cara pega na mão, vem toda a história do que aquela pessoa passou com aquele item. Então, o cara pega um CD ali do Sega CD. Ele fala, cara, eu tinha um Sega CD, aquele maldito daqueles videogame, a fonte queimou, não consegui achar a fonte. Ele lembra da história. Ou então ele pega um cartucho e ele fala, meu, acredita que esse cartucho eu não consegui alugar na locadora e tal, e você tem aqui, eu vou levar e tal. E então são histórias corriqueiras que a gente vê que é a vida de cada um naquele momento feliz. Independente do cara ter boleto para pagar, ter filho para criar, independente dele ter responsabilidade, ter que trabalhar, era o momento que era ele e o videogame. Então, era aquele momento que eu sempre falo, videogame é uma paixão eterna. Então, você nunca deixa de se apaixonar. Você sempre vai ter aquele lance de você ter uma boa recordação em cima de determinado item. Tiozão, vou deixar aqui na descrição o endereço, tudo certinho para as pessoas irem. Se você quiser falar também para deixar em áudio, fica à vontade. Bom, o jeito mais fácil é assim, Rua Baronesa de Bela Vista, número 12, fica na Vila Congonhas. Eu estou ao lado do aeroporto de Congonhas, em São Paulo. E para ser bem pragmática, assim, sabe aquela rua que o avião caiu? Eu estou na rua, na ponta da rua, tá? Para um lado é o fim da rua, para o outro lado é o começo. Eu estou no começo, da rua que o avião caiu. Então, é trágico, mas é a referência. Uma referência. Então, assim, não tem como errar, tá? Mas é simples. Bateu lá, ó, aeroporto de Congonhas, eu tô do lado. Perfeito, tiozão. Tiozão, vamos falar um pouquinho da Warp Zone, do seu grande amigo aí, o Kleber Marx, e a sua turma, né? Tem uma turma grande aí que a gente vê nessas lives, e vocês estão sempre juntos, sempre unidos, sempre conversando sobre videogame. Fala um pouquinho dessa família de amigos que tem representando a casa do videogame. O Warp Zone é assim, eu conheço o Ivan através de um bolão de Fórmula 1 que eu tenho, Legal. e frequentando o escritório, o Ivan falou assim, cara, tô num projeto legal aqui de uns livros de videogame, e aí fui conversar com o Ivan era dono da locadora Pro Games, da Lapa, que eu saía de Perus para alugar um cartucho na Lapa. Olha Eu só. falei, é possível que você era dono daquilo. Ele falou, cara, eu era dono. E aí o Ivan me apresentou o Kleber Marx, e aí eu conheci o projeto da Warp Zone, e o mais legal, o apelido tiozão, quem me deu foi o Rafa Marques, e o Rafa falava, não, mano, você é o mais velho de todos, você é o tiozão da galera. E ficou tiozão da Warp Zone, e como a gente fez muito BGS, eventos no interior de São Paulo, em cidades vizinhas, acabou ficando tiozão, e como eu não ligo para piada, não me importo, acabou ficando, colou, é muito mais fácil falar tiozão do que Elton, e, cara, a Warp Zone é assim, existem pessoas que passam pela Warp Zone, pessoas que
que entram, que saem. Cada um tem a sua história com a Warp Zone, né? Assim como o Rafael resolveu agora fazer os projetos dele, tocar os projetos dele, agora pai Conversei com ele há pouco fresco, né? tempo. Isso. Então, pai fresco, né? Acabou de ter neném. Então, cara, as pessoas passam pelo Warp Zone, umas ficam, outras simplesmente fazem um trabalho ou outro e saem. A gente sempre fala que hoje a Warp Zone é muito mais paixão, porque financeiramente é diferente. Eu não sei, eu não posso falar pelos Estados Unidos, eu posso falar pelo Brasil. Uhum. A gente não tem uma cultura de leitura, né? E ainda mais uma leitura de game. Então, você fala assim, cara, eu vou fazer 1000 livros de Mega Drive e 1000 livros vai vender rapidinho. Não, o cara gosta de jogar o Mega Drive. É, Comprar um livro para ler sobre Mega Drive, ele fala, não, tem que gastar dinheiro. é verdade. Então, ele não compra um livro. Então, são coisas assim idiotas, mas a cultura de leitura é bem diferente e principalmente o investimento no nicho. Os Estados Unidos ou outros países aí gastam muito mais com livros do que o Brasil gasta, né? Então, Verdade. tendo esse fator cultural, você não tem um valor agregado na venda, porque você não consegue escoar o seu estoque. Então, por mais que seja um sucesso a Warp Zone, ela é um sucesso dentro do nicho, né? Todo mundo conhece graças ao trabalho que foi feito por todas essas pessoas que passam e todas essas pessoas que passaram por lá. E as que ficam, que eu, Kleber, Fábio Reis, a gente vai tentando manter vivo, a gente, vamos embora, vamos acreditando e vamos galgando o sonho. Eu, na Warp Zone, eu sou o cara que carrega a caixa e que faz bagunça, né? Na casa do videogame eu apito um pouco. Na Warp Zone eu sou o cara que carrega a caixa, faz bagunça e briga com todo mundo. Então, mas é uma família. Quando a gente está num evento, 2, 3, 4, 10 pessoas, é uma família. Eu Então, imagino. resume-se a prazer. Você está ali fazendo algo que, por mais que te dê um cansaço físico e mental, é prazeroso porque você está com os amigos perto. E como é que a Warp Zone se colide, vamos falar assim, com a casa dos videogames? Como é que elas se interagem? Como é que elas se encontram? Na verdade, assim, a casa surgiu, eu sempre falo que a casa do videogame surgiu na Marginal Tietê, que é uma via em São Paulo, uma via pública em São Paulo, porque assim, a gente já tinha a ideia, né, de trazer a loja do Fábio Reis, que é no interior de São Paulo, em Jundiaí, que era Flashpoint, para São Paulo. Tá. Não estava sendo viável. E aí a gente teve uma ideia de pegar e montar. Principalmente eu e o Kleber, porque eu já tinha arcade, o Kleber tinha arcade. Falei, cara, vamos montar um clubinho. Sabe aquele lance de clube do Bolinha? Que legal. Aquele lance de vamos alugar uma sala e aí a galera vai lá jogar. Aí a gente monta, a gente aluga as fitas que a gente vai ter. Era uma paranoia assim. E a gente estava na Marginal de Tietê quando a gente falou, cara, a gente monta essa casa, vai ser legal, vamos ir atrás. Falar, eu ajudo, vamos embora. E a ideia surgiu ali. A princípio, eu tive em parte de toda a ajuda, ideia e tudo mais, e não entrei por motivos financeiros no negócio, Tá. mas estava lá de 7 dias da semana, de 5 dias da semana que funcionava a loja, eu estava lá em 3. Entendi. Então, eu fiz parte basicamente o tempo todo, e ao passar dos meses eu acabei entrando no negócio, coloquei também uma parte em dinheiro. O Kleber saiu porque o Kleber não conseguia dar conta da casa, da Warp Zone, dos projetos pessoais dele, do trabalho, da família. E aí eu acabei ficando no lugar do Kleber e hoje a gente toca a casa do videogame, mas assim, quando você fala assim, o pessoal fala, tiozão, você não vai montar um canal no YouTube? Eu falo, não, não. Tiozão do YouTube, ele é da Warp Zone. Eu não vou montar um canal. O tiozão é da Warp Zone. Você quer ver o tiozão no YouTube? Warp Warp Zone. Zone. Entendi. Então, é esse lance de gratidão eterna e não só a gratidão, é manter a família. E
se um dia a gente conseguir fazer com que os livros da Warp Zone alcancem outro patamar, a Casa do Videogame vai estar ali representando como um ponto de venda fixo ali e de encontros e do que a gente puder proporcionar para a Warp Zone. É por isso que eu comecei nosso papo falando e termino da mesma forma. Para mim, a Casa do Videogame é sim uma Disneylândia para quem adora videogame e para quem é nostálgico e gosta desse ambiente de locadora, de voltar no tempo e estar interagindo com pessoas que gostam da mesma coisa. É muito legal essa iniciativa e é muito legal a gente estar podendo viver isso. Eu sei que a gente está no meio de uma pandemia, isso vai passar, isso também vai passar e a gente vai poder voltar a aproveitar a Casa do Videogame como ela foi criada, né? Sem dúvida. E a gente vai fazer muito evento, vai fazer muita coisa legal, a gente tem planejamento para isso, mas eu não posso fazer um planejamento baseado numa pandemia que muda aqui. A gente está num país que, infelizmente, uma doença séria virou palanque, cada um Isso. age como quer, e a gente simplesmente tenta levar o nosso negócio. Mas a casa vai tentar se manter viva aí o tempo suficiente para aproveitar e fazer evento, trazer entrevista, trazer diversas coisas dentro da casa para a pessoa poder acompanhar. Eu tento comprar os meus arcades, colocar ali, deixar à disposição para a galera, mas a ideia é juntar e reunir os amigos e ser aquele ponto de encontro que a gente tinha antigamente. Muito legal. Tiozão, mais uma vez, muito obrigado pela participação, muito obrigado pelo tempo. Eu sei o quanto é precioso para você, mas o meu intuito é levar um colecionador ao outro através desse papo do podcast. Então, ter você aqui faz parte dessa iniciativa da gente ter essa conversa entre os colecionadores dentro da nossa comunidade. Show de bola, quero agradecer o convite mais uma vez aí, NT. Pô, para a galera que perdeu seu tempo me ouvindo aí, clica no sininho, ativa o blá blá blá, faz os negócios, tudo que tem que fazer aí que eu não sei, que eu não manjo nada, meu negócio é outro. Clica aí no sininho, no curtir, clica nos negócios Compartilha. aí. Compartilha, passa para frente e o mais importante, né? Comenta aí o que você achou, comenta as perguntas aí, que na medida do possível eu vou entrar lá, vou respondendo as perguntas que eu puder ali. Então, comentem, porque o comentário, a interação é fundamental para que o NT continue fazendo isso daqui, continue engajando, continue levando para frente. Então, quebra essa para a gente, deixa seu comentário, deixa sua curtidinha aí, que é fundamental para que isso se mantenha vivo, beleza? Obrigado demais, tiozão. E lembrando que a gente está em todas as mídias sociais de podcast, no Instagram e no YouTube. Obrigado novamente, nos vemos em breve e como eu sempre digo, joguem videogame. É isso aí.